Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje com o nosso sexto episódio da Parâmetrocast, tá? O primeiro podcast de escritório de contabilidade de Birigui região. E hoje eu estou muito feliz com o nosso sexto episódio, porque eu trouxe aqui uma convidada especial, ela que é empresária, vendedora nata, e inclusive ela foi a minha primeira coach, gente, daqui da região de Birigui, onde a minha mente começou ser aberta, né, expandir aí, né, para começar essa carreira de empreendedorismo, né? Então, eu estou muito feliz em receber hoje aqui comigo a Amanda Concolato, Obrigada a você pelo especialista em convite. vendas, tá? Que vai estar conversando aqui com a gente hoje com o nosso tema, que é vendas, que é a habilidade número um de todo o empresário, de toda a empresária. Amanda, seja bem-vinda, viu, ao nosso sexto episódio da Parametrocast. Eu sei que é muito corrido para você fechar essa agenda, então eu me sinto muito honrada de você estar aqui, tá? Eu Obrigada. me lembro de lá de trás, quando eu ia nos seus treinamentos, né? Eu levava às vezes as minhas amigas ali. Muitas delas não quiseram continuar nessa caminhada, mas eu sempre acreditei, né, que vocês teriam algo para me ensinar que poderia gerar transformação na minha vida, tá? Então eu me sinto muito honrada mesmo de você estar aqui com a gente hoje. E eu quero que você se sinta à vontade para a gente bater papo aqui hoje, tá? Para você, que eu vou aprender muito aqui, gente. Faz um tempinho que a gente não conversa, mas eu vou aprender muito. Vamos colocar o papo em dia. Isso, muito Primeiramente, bem-vinda. obrigada, Aline. Primeiramente, você é um orgulho pra gente. É muito feliz ver o seu crescimento, ver a sua trajetória em pouco tempo. E é como você falou, você continuou. Verdade. Então, eu que fico muito feliz de estar aqui hoje, eu que fico honrada pelo seu convite. Traz muito orgulho para o nosso coração de ver o quanto que você vem crescendo e o tanto de sucesso que você vem fazendo. E o quanto que você faz de diferente dos demais Que profissionais. legal. Então, é a gente que fica feliz. Que legal. Eu me sinto muito feliz mesmo por vocês aqui, você, o Carlinhos, tá? Que eu lembro que quando a Amanda tinha atendimento nos treinamentos, ela ia pra salinha para atender as outras meninas. Eu não ficava esperando, não. Eu grudava lá no Carlinhos e falava, vem cá, eu preciso disso, disso e disso. Ele olhava para mim assim, ele falava, gente, essa menina não sabe o que que espera ela, coitada. Vou Mas aproveitar, né? isso, mas aí eu sempre fui inquieta mesmo, sempre fiquei no pé de vocês, porque eu acreditei mesmo que vocês teriam é, algo novo assim, e realmente trouxe, né, algo novo. Então fez a diferença muito e eu é que agradeço, tá, Amanda? Amanda, eu queria começar esse podcast, queria honrar você e fazer você contar a sua história para nós, tá, gente? Porque a Amanda, ela tem uma história muito linda, ela é daqui de Birigui, né, Amanda? Sim, Interior de São Paulo. Ela também teve umas passagens em fábrica de calçado também, né, sim, Amanda? trabalhei. Que nem eu também, que nem muitos de vocês aí que estão assistindo. Então, conta a sua história, porque eu acho que ela é uma inspiração, Amanda. Sim, Desde quando sim. você começou lá como recepcionista na fábrica, você via os vendedores vendendo e você falava, eu quero aquilo para mim. Como é que foi? Conta pra gente. Vou contar. Vou contar desde o início, então, Tá. porque eu acho muito importante, pessoal. Eu falo assim, é muito importante contar desde quando veio a minha virada de chave. Nem que eu era criança, né? Eu tinha lá na casa dos 10, 11 anos, mas a gente tem que ter uma virada de chave. Então, vamos lá. Eu acho que todo mundo aqui passou pela escola e todo mundo na escola recebia os vendedores de livros e de cursos. E em um belo dia, na escola onde eu estava, estudava no Isabel Branco, e os vendedores foram lá e falou que a criança que fizesse o desenho mais bonito da sala de aula ia ganhar um curso, ia ganhar um brinde ou um curso. E eu levei esse desenho para casa, lembro como se fosse hoje. Mãe, me ajuda. A minha mãe fez um coqueiro todo lindo, assim. A minha mãe, ela é bem Sim, sim. caprichosa. Chegou no outro dia, a gente, né? Claro, era todo mundo sorteado, porque depois eles iam tentar fazer uma venda, né? Sim, Não era um sorteio, sim. ia ser todo mundo. E daí eu fui até a escola na época era Microlins, ficava na Avenida São Francisco. Uhum. E daí eu fui lá e nesse dia eles queriam vender um curso que era uns 12 vezes de 99, era um curso de Sim. informática. Tava começando essa era da informática. Para mim era algo absurdo fazer um curso de R$ 99, não dava. Só que no final daquele dia, eles passaram um vídeo. E era o vídeo da águia. Eu gosto muito de falar desse vídeo da águia, porque foi na onde me destravou como criança. Sim. Eu sempre tive a realidade assim, gente. Você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Amanda, acorda, você sonha muito, você não vai conseguir, você tá falando. Tem até algumas vezes nas palestras e nas mentorias que eu Sim. comento, né, que teve vezes de eu falar, mãe, eu vou conseguir fazer minha faculdade,
eu vou conseguir ter minha bisa, eu vou conseguir, mãe. E ela falava várias vezes para mim, coloca seus pés no chão, que você é pobre, filha de pobre, e você não vai conseguir isso. Então, por muitas vezes eu acreditei no que ela falava, só que dentro do meu coração tinha algo a mais. Eu sabia que um dia eu ia conseguir algo a mais. Tinha aquela chama, né? Só que na cabeça de criança, ou na nossa cabeça, que os nossos pais, o que ele ensina a gente é o correto, era algo difícil de passar por aquilo. Sim. E nesse dia, né, nessa simples aula de venda do curso, com o vídeo da águia, eu consegui aflorar dentro de mim essa coragem. E eu falei, nossa, se eu conseguir fazer como a águia, que ela se reinventa, ela passa por várias fases, ela tem que renascer de novo. Então eu preciso renascer de novo para conseguir algo melhor. Sim. E naquele dia, no dia seguinte, eu fui buscar trabalho. Beleza, eu tinha 11 anos, mas aqui em Birigui tem muitas bancas de calçado. E na rua de casa mesmo tinha 2. Eu consegui já, na segunda casa que eu bati palma, eu já consegui um trabalho. Já foi contratada. Entra aqui para dentro, vamos recortar esse calçado aqui. Sim. E daí eu entrei ali, fiquei ali por alguns anos, fiquei ali dos Caramba. 11 aos 13, 14 anos. Nossa. E com 14 anos, o meu pai era eletricista aqui na cidade, ele prestava serviço em várias fábricas, e ele, conversando com os donos das fábricas, olha, minha filha quer muito trabalhar, arruma um trabalho para ela. Carteira assinada, né? Carteira assinada, né? Aí, né, o Horácio da Danzer, eu até gosto de honrar muito, porque eu aprendi demais dele. Ele foi meu. Eu passo ali na frente todos os dias, eu falo que aprendi muito com o Horácio, aprendi muito na Danzer. E ele deu oportunidade. Meu pai foi no fórum, pegou minha carteira de trabalho, né, que tirei carteira de trabalho, ele fez tudo certinho, como deveria fazer, e eu entrei. Eu tinha acabado de fazer 15 anos, de 14 para 15. E daí eu fiquei ali um ano na parte da produção. Na fábrica. Sim. Então, assim, eu falo que foi um ano de muita aprendizagem, só que foi um ano que eu não faltei, eu não cheguei atrasado, eu procurava fazer de tudo do mais bem feito possível. E nesse um ano, eu estava fazendo cursos, então eu estava fazendo um curso até na época de rotinas administrativas. Esse era famoso na época, hein? Era. Todo mundo fazia. Sim, sim, e assim, aprendi muito com esse Sim. curso. E eu fiz questão dos proprietários da empresa e até mesmo das Ficarem supervisoras sabendo. saberem que eu estava fazendo um curso, né? Senão não tem como a pessoa não tem como adivinhar e dar oportunidade pra gente se a gente não fala, né? Sim. Então, eles sabiam que eu fazia esse curso e na hora que teve uma oportunidade na recepção, ali a Amanda para, né, ser puxada para recepção. Então, eu fiquei um ano na produção, ia com a minha bicicletinha todos os dias para lá, trabalhava, sempre assim, com muita força de vontade, independente do que eu estava fazendo. Depois que eu fui para a recepção, eu fiquei ali 3 anos na recepção. Sim. E eu observava todo mundo que chegava. Como na minha casa ali, né, eu aprendi aqui, Amanda, ó, você não, né, se você conseguir fazer uma faculdade, vai ser algo muito além, vai ser um milagre muito grande. Então, eu sempre pensava assim, eu vou observando as profissões que chegam aqui, para mim ver ali onde meu pezinho alcança, né? E daí eu vi os vendedores chegando, Aline. E os vendedores chegavam e eu falava, nossa, olha, eu entrei aqui às 7, tô na labuta desde cedo. O vendedor, né, chegou aqui, era 9 horas, tá com um carrão legal, tá com o cabelo todo penteado, todo bem arrumado. Eu acho que é uma profissão que eu fui começando a me interessar pela profissão e todo mundo que chegava na recepção, eu fazia como se fosse uma entrevista, né? Sim. Eu ali no auge dos meus 17 Querendo anos. saber. Quanto que você ganha? Como que dá para ganhar de comissão? E quando você chega na empresa, como que você aborda o cliente? E eu vi as pessoas chegando lá para abordar o compras ou no caso ali, eu era compras ou era com a Araceli, que era na época do desenvolvimento, Entendi. né? Era modelista, era quem fazia o designer. Então eu via quem ali conseguia cativar mais eles e eu via que tinha gente que eles gostavam que vinha. Quantos anos você tinha nessa época? 17. Você acha? 17. E eu via que Muito tinha gente nova. que cativava. E eu via que tinha gente que, não quero atender não, deixa para depois. Então eu falei, com 18 anos, na hora que eu fiz 18 anos, eu iniciei minha carta, conversei com o Horácio, falei, Horácio, eu quero buscar algo na área de vendas. Então a minha carta estava acabando de chegar, eu já pedi para sair da empresa e já consegui um trabalho numa área de vendas. Que daí foi a época que eu entrei na Ômega Serigrafia por algum tempo, depois já fui para a parte editora e gráfica. Entendi. E eu aprendi muito na hora que eu consegui sair da Danzer, entrei para a Ômega Serigrafia, aprendi muito, tentei fazer tudo o que eu via de bom para cativar os clientes, para que os clientes abrissem as portas, também fazendo lá na Ômega. E todo lugar que a gente vai e que a gente faz um bom trabalho, eu fui vista
por outras empresas Sim. e fui contratada. Sim. Inclusive, passando pela Colormac, oferecendo o meu produto, o pessoal da Colormac viu, e daí eles falaram, nossa, né, essa menina tem alguma coisa É diferente. diferenciada. E daí chegaram no pessoal da Colormac pedindo indicação de representantes. O que eles fizeram? Como eu sempre estava ali, tentando abrir as portas, porque a gente não Sim. fornecia para a Sim. Colormac, mas eu estava tentando abrir as Sim, portas. sim. Então eles me indicaram. Então eu Nossa, que comecei a legal. fornecer pela indicação da Colormac. Você era tipo representante, Eu então, era né? representante da Legal. Ômega na época. Entendi. Só que eles ainda não tinham a Ômega ainda não fornecia para eles. Sim, sim. Mas pela nossa convivência eles indicaram e daí eu Que comecei para a bacana. parte gráfica, que foi até na Print Sim. Express. Sim. E pela Print Express eu comecei a entrar nas áreas editoriais, então daí eu conheci o Luiz Reis, daí eu comecei a conhecer um pouco mais da Mundial Editora Sim. e comecei a entrar para esse mundo de call center. Sim. Então de lá para cá são 15 anos de história, né? Fazem Sim. 15 anos que eu Sim. tô nessa área do call center e Sim. vendas. E Mas 15 anos batendo meta, né, Amanda? 15 anos batendo meta, graças a Deus, todo dia é dia de meta, tá, gente? Todo dia é dia de bater meta. Que Eu tô legal. aqui, a gente tá aqui se falando, mas meu telefone, eu tô ali no grupo É, olhando, né? batendo Sempre meta. acompanhando para poder Sim. conseguir, né? Não tem jeito. Sim. Se a gente tirar ali, né? É um olho no gato, outro no peixe. Não sei se é assim que fala. É muito legal essa história, porque tudo isso daí que você falou é algo que você mesma construiu. Você mesma construiu sozinha. E você mesmo fez, construiu e planejou todo o seu futuro e é a vida que você tem hoje, que sua família linda, sua casa, suas empresas, seu time. É muito legal isso. Eu anotei alguns pontos aqui da sua história conforme você foi falando, e eu destaquei alguns deles aqui. No comecinho eu esqueci de falar para vocês, mas uma coisa que eu aprendi com a Amanda na época que ela me mentoreava, até hoje ela é referência para mim, que todos nós devemos ter um mentor, né, Amanda? Sim. Todo mundo tem que ter um mentor. E na época, quando a Amanda começou a me mentorear lá atrás, ela estava num nível, ela ainda está num nível, né, que eu queria chegar, né, que eu quero chegar. Então, o que que eu pensei? Eu vou ficar perto dela porque ela vai ser a pessoa que eu vou conseguir chegar lá, né? Mais fácil, ela vai me ensinar. Então, todos têm que ter um mentor que não é sobre dinheiro também, né, Amanda? Porque às vezes as Sim. pessoas não investem. Ah, eu Sim. não vou atrás de um mentor porque eu vou ter que gastar, eu vou ter que. Mas não é sobre o dinheiro. Até porque se você se dedicar de todo o coração, você vai retornar esse dinheiro 10 vezes mais. Com certeza. Você lembra quando você me mentoreava? Acho que eu tinha uma loja de t-shirt, né? Tinha. De camiseta. Eu trabalhava CLT. Você Nossa, fazia 5 funções. Eu pois, tenho ali olha lá. no meu caderno anotado. Era 5 Ela mesmo. tinha umas 5 funções, ela queria aprender mais uma E ainda, aí eu né? fui renunciando uma a uma. E aí a Amanda foi falando estratégia por estratégia, o que que eu tinha que fazer. Aí eu segui na risca, cada uma deu certo. Às vezes a gente não quer largar, né, Amanda? Eu queria assim, mas A gente não quer abrir mão, né? o Flávio falava, nossa, mas tá vendendo essas camisetas ali. Eu falei, mas não é o foco, Flávio, né? Então assim, mas deu certo. Uma coisa legal também que você falou é que você foi promovida com 3 anos. Querendo ou não, é cedo uma jovem ser promovida, né? Então, se você foi promovida da operação da fábrica lá para a recepção, com certeza você deu o seu melhor ali, você chamou a atenção, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Sim. E você teve esse resultado. A gente sempre fala que o colaborador, o melhor colaborador nas empresas é aquele que é pau para toda obra. E eu tenho certeza, Amanda, que Exatamente. você não reclamava, você fazia e dava o seu melhor. Exatamente. Eu também vim de fábrica, também trabalhei em fábrica, e eu lembro que eu fiquei um bom tempo em pranchamento, fazendo caixinha, sabe? E aí, quando dava produção ali, eu ia passar cola mesmo. E sempre quando eu me trocavam de função, às vezes me colocavam para até arrumar palmilha de sapato, eu dava o meu melhor ali no pouquinho que me colocava. Então, não é sobre o trabalho para você dar, é você dar o seu melhor em qualquer lugar que alguém te colocar, né? Exatamente. E eu vi muito que tem isso na sua história também. E eu também vi que você sempre foi observadora, sonhadora, você sempre foi, né, quando você conta a sua história. Continuo. E continua ainda, né, Amanda? Não para. A visão de águia, né? E você também honrou quem te honrou, né? Porque Sim. você é muito grata pela sua história, por Sim. quem, né, ajudou você a impulsionar a sua vida, né? E é isso. Muito legal essa história, Amanda. É uma honra, assim, ouvir mesmo. Parabéns, viu? Obrigada. Bom, a vida que você tem hoje, né? O que você conquistou hoje é fruto do seu esforço mesmo. Agora, partindo para o tema 2, Amanda, eu quero entrar um pouquinho na parte de vendas com você, porque é a Sim. sua especialidade. Sim. Né? A Amanda sempre falava nas mentorias dela que é 15 anos batendo meta. Todos os dias essa mulher bate meta, gente. Todos os dias.
por todos os lugares que ela passou. E eu sempre levei isso como uma lição para mim também, né? Porque a gente também, mesmo que a gente trabalhe com contabilidade, né, Flávia, a gente também tem que vender, né? E às vezes não é nem vender o seu produto, é se vender, né, Amanda? Vender Sim. você, a sua aparência, a forma que você se comunica. É, então, Amanda, nós, né, que trabalhamos com vendas, a gente precisa de pessoas, né, também para fazer ali a nossa empresa ela acontecer. Entrando mais nessa parte de time, que eu sei que você também é uma excelente desenvolvedora de pessoas, você me desenvolveu. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho como a gente consegue identificar um colaborador bom em vendas dentro da nossa empresa. Hoje o nosso escritório ele tem um time de vendas interno, mas a gente conseguiu identificar neles mais que a função que eles já fazem lá. Por exemplo, um colaborador do fiscal ele é um excelente vendedor, porque ele já sabe como funciona ali o processo, ele vende até melhor, né? Ou também não precisa exatamente você ser formado naquela área para você saber vender. Tem essa também, né? Tem sim. Você se comunicando bem ali, você consegue vender qualquer coisa, né? Sim. Então, como que isso funciona dentro da sua empresa? Como que você consegue identificar, não, aquela pessoa ali, ela é boa para vendas, eu vou chamar ela para perto, como que funciona isso daí? Hoje, quando a pessoa vem para mim numa entrevista, a primeira coisa que eu pergunto para ela é sobre disposição, o quanto que ela quer, o quanto que ela está Boa. predisposta a fazer aquilo acontecer. Porque se ela está predisposta a fazer aquilo acontecer, o que eu ensino ela vai conseguir. Verdade. Só que tem algumas coisas que a gente ensina para a pessoa e ela aprende com um mês. E tem algumas coisas que ela aprende com um dia. Vai depender da dedicação dela. Então, quando eu pego um treinamento, as pessoas que se dedicam, às vezes, elas, pegando o treinamento que eu passei para elas, ouvindo meia hora por dia, às vezes elas em um mês vão ficar ali, nota 5. Mas tem pessoas que elas dormem com o que eu entrego para elas. Elas, em uma semana, Sim. elas são nota 10. Então, assim, eu vejo muita predisposição. Então, eu sempre falo assim para a pessoa, eu uso isso para sempre. Eu acho que eu vou usar isso para sempre na entrevista, quando a pessoa vem até mim. Por exemplo, Aline, olha, eu estou vendo seu currículo, eu estou vendo as suas formações. A nossa empresa hoje, o nosso objetivo, o nosso foco é o comercial. E filhos, eu tenho o Bernardo e a Manuela. Então, eles dois eu trabalho e eu tenho que sustentar eles. Você que está no comercial, a gente tem algumas metas para bater. Então, eu preciso muito da sua dedicação. Sim. Se você se dedicar, se você se esforçar e escutar o que eu tenho para falar, você pode ter certeza, é coisa de uma semana, a gente te entrega tudo pronto, você já vai estar batendo metas. Agora, se eu ver você arrastando o pé, indo beber água 20 vezes, enrolando o dia do trabalho, Amanda, eu não sou herdeira, e eu tenho que trabalhar, eu tô aqui hoje, não é por hobby, por trabalho, a gente precisa da grana. Então, se eu ver a pessoa enrolando, a pessoa não querendo trabalhar, às vezes ela tá aqui falando para mim, eu quero muito emprego, eu quero muito trabalho, mas você contrata ela no outro dia, ela vem dormindo, ela chega atrasada, ela tá lá no box Vem morrendo, de qualquer jeito. ela vai no banheiro 20 vezes, ela bebe água o tempo todo, você vê a pessoa morrendo o tempo todo, eu falo, é você É uma pessoa que não quer se desenvolver ali, né? É você que tá pedindo Porque para até mim a para ser postura da demitida. pessoa na mesa muda quando ela tá focada e tá trabalhando mesmo, Exatamente. né? É a linguagem corporal, a gente consegue identificar. Então, assim, eu identifico muito isso, a linguagem corporal dela, o que ela fala, o que o corpo dela tá falando quando a boca dela tá fechada. Sim. E se eu tô vendo que aquela pessoa ela tem essa disposição, eu começo a desenvolver ela mais ainda. Então, tem o primeiro desenvolvimento, que é o desenvolvimento que a gente passa para todos. Sim. E aí tem o mais a fundo, que a gente vai desenvolvendo a pessoa que ela tá trabalhando ali para realizar o sonho dela. Sim. Então, ela que é a parte de sonhos e tudo mais. Isso, que ela pode ir desenvolvendo as metas dela. A gente trabalha com vendas, com comissão. E aí a pessoa vai se desenvolvendo, vai pegando amor naquilo e vai cada vez melhorando mais o seu resultado. Então, ela tem que querer, ela tem que estar predisposta. Entendi. E ela tem que ela tem que ser humilde, né? Eu falo muitas vezes ser humilde, Aline, porque às vezes a gente tem ali com a gente pessoas que são formadas em direito, pessoas que têm a OAB, mas hoje elas estão ali trabalhando com a gente, ali num box fazendo venda ou num box fazendo cobrança. Então, assim, mas ela é uma excelente profissional, ela tá ganhando muito bem, às vezes muito mais do que se ela tivesse na área dela, tá? Então, ela tem que ter humildade para falar, na hora que as pessoas chegam na rua e falam, nossa, você tem um diploma, por que você tá ali? Então, ela tem que
ter a maturidade, a inteligência Sim. emocional de falar, eu tô ali porque eu quero, eu tô ali porque eu tô ganhando bem, eu tô ali porque eu tô feliz, né? E não murchar porque Sim. acha que ela não tá no lugar que Sim, ela sim. lutou para estar, entendeu? Uau! Olha, gente, meu Deus, hein? Eu falo Realmente muito é. rápido, né? É Não, telemarketing. não é porque você como você tem muita experiência em desenvolver as pessoas, é automático para você. E a gente fica encantado, né? É. Mas assim, a gente percebeu, você falou sobre disposição e dedicação. Eu acho também que esses são os pontos chaves para qualquer Sim. time, para você identificar na pessoa se ela quer ou não aquilo, né? Disposição, porque depende dela, não depende da gente dá a oportunidade, mas quem faz acontecer é ela. Se deu certo, deu. Se não Exatamente. deu, infelizmente, né? A empresa precisa andar. E dedicação. Eu sempre falo, Amanda, lá no escritório, que a gente não vai se tornar um profissional excelente das 7 da manhã às 5 da tarde. Você concorda com isso? Porque Perfeitamente. hoje em dia é tanto mimimi que a gente fica até com medo da pessoa falar, ó, estuda na sua Perfeitamente. casa, abre um curso, faz alguma coisa no final de semana, para não ficar dependendo só da empresa. A empresa tem que pagar tudo, a empresa tem que dar o livre. Não, se a pessoa ela é apaixonada ali pela profissão dela, não é? Se O ela que você quer acha crescer de disso? verdade, com certeza. Eu falo para os meus colaboradores hoje assim: vocês têm lá o almoço de vocês e às vezes vocês acabam de almoçar correndo para pegar o telefone. Sim, Então vamos fazer o seguinte: pega o Instagram ou o TikTok, vai lá na onde vocês fazem as buscas e busca como vender mais, como se sim, comunicar mais, como melhorar a minha oratória, como melhorar a minha dicção, como sim. bater mais meta, quebra de objeção. Uhum. Pesquisa, vocês vão sair da média, vocês vão bater a meta. Se vocês estão ganhando X, vocês vão começar a ganhar Y. Então Exatamente. eu falo muito isso, trazendo para a realidade, porque eu sei que às vezes eu tenho uma bibliotequinha lá que eu falo, gente, aqui é de vocês. Quem quiser pegar o livro, estuda, mas a gente vê que não é cultural o hábito do livro, Não, mas o sim. hábito das redes sociais é. Então eu sempre falo, gente, dá uma pesquisada, dá uma aprofundada, porque isso faz muita diferença. Amanda, na minha época que eu trabalhava no escritório, quem está assistindo e me acompanhou na época sabe. 15 anos eu trabalhei em escritório. E nos 15 anos, Amanda, eu nunca peguei o horário de almoço para dormir. É muito difícil. E olha que o Flávio trabalhava em outra cidade e eu não tinha como ir para casa almoçar. A gente ficava cada um na sua empresa. E eu sempre estava com um livro na bolsa, ou um livro de vendas, eu nem tinha empresa, Amanda. Eu comprava aqueles livros difíceis, acho que tem um livro que chama Receita Previsível, muito difícil assim a linguagem. E eu lia o livro, o cara CEO de não sei o que lá dos Estados Unidos, eu aprendendo ali no horário de almoço, para dar tempo, né? Sim. E às vezes dava uma hora ali, já voltava a trabalhar de novo no gás, porque eu tinha aprendido alguma coisa naquela horinha. E hoje, às vezes, a gente vê, da hora do almoço, a pessoa vai dormir. Não tem problema, pode descansar, mas aí, né, tem que saber, tem que ver também o que a pessoa quer, né, Amanda? Sim. Então, você falou bem, mas tem muito mimimi hoje, então às vezes a gente até fica meio assim, receoso de pedir isso, né, para as pessoas, né? Porque hoje é outra geração, né, Amanda? Então, quem quer se destaca, quem não quer vai Exatamente. ficando, né? Mas eu percebi que você tem um treinamento, né, na sua empresa para você desenvolver essas pessoas, muito interessante. Depois a gente vai conversar disso daí. Tá bom. Mas eu percebi também que você tem processos na sua empresa, né? É um Sim. processo esse treinamento, né? Sim. A pessoa, ela sai desse nível e aí você já entra em outro nível, que é o nível de bater metas, né? Eu achei muito bacana isso daí. E a conversa com você também é direta, né? Você não fica dando volta, você Não. fala, é isso? É isso que eu falei pra vocês já é na entrevista. Eu já Sim, deixo isso claro na entrevista porque a pessoa já entende que ela não vai entrar na minha empresa pra enrolar, ela vai sim, entrar pra trabalhar. sim, Muitos nem vêm no outro dia. sim. Muitos É falam, muitas comum. das vezes, não, eu consegui o meu outro emprego do meu sonho. Sim, Acontece. Mas eu consigo já eliminar ali uma perca de tempo sim, claro. ali, porque a pessoa já Porque entende, se já é nossa, clara ali, a pessoa já vai falar, exatamente. demonstrar o que ela quer ou não, né? Exatamente. Que Sim. legal. Muito bom. Bom, vamos para o nosso tema 3. Muito legal esse tema sobre times. Muito top mesmo. Bom, Amanda, saindo agora do tema de time, entrando agora para mais a parte de empresários, você que treina e já treinou, né, muitos empresários, você também é palestrante, né, é coach de desenvolvimento pessoal, o Carlin também é coach, né? Sim. Vocês dois são. Na sua opinião, qual é a maior dificuldade do ser humano de desenvolver, assim? O que implica mais para o ser humano se desenvolver? Eu vou até dar um palpite meu já. Para mim, a mentalidade é o Sim. pior de todas. Sim. E na sua opinião? A mentalidade, porque é através da mentalidade que ele vai abrir as portas para conseguir Para qualquer para coisa, dar né? o próximo passo. Sim, Vamos lá.
Por que lá no passado você buscou uma mentoria ou você buscou falar com um coach? Porque eu queria ir pro próximo nível. Então, mas que parte da sua vida você abriu a mente para saber o que era um coach? Sim, sim. Quantas pessoas que estão ouvindo a entrevista e nem sabem o que é um coach? É verdade. Ou às vezes vai falar assim, ai, E pior, eu ainda fui mentoreada por você quando coach era preconceito, sim, lembra? eu falei, aham, Quando o pessoal falava, papo de coach, fazia chacota na exatamente. internet. Enquanto tava todo mundo no papo de coach, agora esses que falaram que é papo de coach, Aham, não quero ser nem né? marca ninguém aqui, não. Mas você Sim, entendeu, né? entendi. Então, hoje a gente foi bem além, entendeu? Sim. Porque não é sobre isso, né, Amanda? Então, um dia você abriu a sua mente, olha só, nas suas horas do seu intervalo, do seu almoço, você estava abrindo sua mente. Você já estava se preparando para algo maior, que é a história do Rick Chester, né? No Sim. dia que deu a oportunidade dele falar da água, É, ele não caiu do nada e fez o vídeo e ficou famoso. Ele estava preparado na hora certa, no momento certo, mas lá atrás, nos bastidores dele, quantos livros ele já tinha lido? não é verdade. Então, nos seus bastidores, quantos livros você já leu? Vixe, meu Deus. Você já estava mais que preparada, você só Sim. precisava de alguns detalhes. Você já estava pronta, só precisava de alguém para abrir a tua mente. Sim, Então é isso que as pessoas não se permitem hoje. A pessoa não tem a mentalidade para abrir a mente. Muitas das vezes as pessoas olham, em vez de elas falarem, deixa eu ver o que essas meninas estão falando aí. Muitas das vezes elas olham e passam e falam, ah, bobeira, ah, enrolação, sim. ah, algo que não vai mudar a minha vida. E muda sim, gente. O desenvolvimento pessoal muda demais a vida. Foi o que mudou a minha vida. É o Uhum. desenvolvimento pessoal. É um vídeo bobo da águia. Até falo, coloca no YouTube o vídeo da águia, desenvolvimento da águia. Aquilo mudou a minha chave quando eu tinha 10 para 11 anos. Sim, Só que não é só ver o vídeo e falar, ai, que legal, bacana, e ficar obeso de informação. é. No outro dia, eu fui buscar emprego com 11 anos, bater palma. Ai, Amanda, mas você não estudava? Essa história tá estranha. Eu estudava de manhã, Sim. entrava 1 hora e saía às 9. Antigamente o pessoal pegava nessas bancas meio período, né? Sim, exatamente. Quem quer? E fez a mudança na Sim. minha vida. Então, assim, ouvir, abrir a mente e ter a ação. Então, assim, eu sei que hoje tem mentorias que custam 10, 20, 30, 40 mil, 100 mil, 1 milhão, 2 milhões. Eu sei que Sim. tem. Mas começa com a mentoria que você pode. Começa com os vídeos gratuitos. Hoje em dia Sim. tem tanta coisa gratuita para a pessoa se É desenvolver. verdade. Hoje em dia tem tanto PDF que você baixa gratuitamente e você se desenvolve. Sim. Então, se permita se desenvolver. Muito Então, a bom. mentalidade sem dúvida nenhuma, ele é a abertura, abre as portas. Sim. E dali a pessoa tem que ir aprofundando para ir cada vez crescendo mais, né? Muito bom. É o pagar o preço, né, Amanda? Sim. E realmente você falou algo que foi muito pertinente na minha vida e eu tenho certeza que foi na sua também, que foi pagar o preço no secreto. Então, na minha vida, muitas vezes eu paguei esse preço no secreto, eu saía de um curso e entrava em outro curso. O Flávio ficava doido, porque na época no escritório teve um momento que eu ganhava lá R$ 2.500 e eu comprava curso de 3, Amanda. Você tem noção? Tinha conta de casa para pagar, mas assim, engraçado que a gente nunca passou por dificuldade, a gente sempre viajou, né, Flávio? Mesmo em CLT, a gente sempre viajou, a gente sempre teve nossas condições, construiu casa, né, Flávio? Então, hoje em dia, Amanda, também, muita gente tem preconceito de CLT, né? É algo assim que eu abomino, porque eu consegui prosperar na CLT. É claro que eu fui empreender depois, eu tenho certeza que você também por um propósito. Era propósito você empreender, Exatamente. entendeu? Você não, nada iria te segurar mais ali na CLT. Então, é um dom também, né? Empreender é um dom. Então, e um chamado também. Então, na minha época, eu ouvia muito assim: nossa, Aline, você estuda, 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 mas as coisas não acontecem, não muda nada na sua vida, né? Você continua com a sua moto, mas, Amanda, eu tinha certeza e convicção do que eu estava fazendo. E eu sei que com você também é assim, Sim. né? Que a sua mãe te falava, né? Que Sim. vai devagar, você é pobre, mas a gente tinha um foco, né? Então, muita gente na época que até me acompanhou, às vezes me acompanhava nas suas mentorias, ficou para trás, mas eu continuei, né? E a vida é sobre isso, é sobre continuar, né, Amanda? Exatamente. Sobre continuar. E sobre, ainda nessa questão de mentalidade, Amanda, mais para o nosso tema, né? A habilidade número 1 de todo empresário é vendas, né? Independente de você ter lá a sua editora, né? Que vocês têm o seu call center, tem que ser vendas mesmo. Você acha que hoje em dia tem empresários e empresários assim? Tem empresários que eles vendem bem, tem empresários que eles não vendem bem.
Tem aquele empresário que ele acorda todo dia com aquela preguiça de abrir as portas para fazer acontecer. O que que você acha assim, que falta para o empresário ele ter uma garra assim, para ele levar a empresa dele para o próximo nível? É as vendas que vai fazer isso? É a clareza de onde ele quer chegar. Entendi. Ele tem que saber qual que é o próximo passo dele, qual que é o sonho dele. Ou melhor, ele tem um sonho, ou ele já entregou as pontas, né? Então. Eu sempre falo assim, se a gente acordar todo dia só para pagar boleto e não ver o próximo degrau, a gente não tem a motivação, a gente não tem a clareza para dar o próximo passo. Sim. Então, agora, se a pessoa ela tem a clareza, ela vai. Eu falo muito disso, é colocar o pitbull no calcanhar. Então, assim, beleza, a gente tem todos os meses, a gente tem as mesmas contas para pagar, água, luz, energia, né? Enfim. Mas e aí, um sonho seu? Tá ali na lista, né? Sim. Eu assisti a palestra, o E é o podcast. que mantém a gente vivo, é sonhos, né, Amanda? Sonhos. Porque se a gente for ficar trabalhando por causa de dinheiro, 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 nem tudo é dinheiro também, né, Amanda? Exatamente. Você tem que ser um sonhador. Com O que que você certeza. acha disso? Sim, mais vale um gosto do que o dinheiro no bolso, eu sempre falo, né? Uhum. E assim, o nosso sonho. Qual que é o nosso sonho? Qual que é a próxima etapa? Às vezes o sonho que a gente tem não Que é vai nem para impulsionar a nós, gente, não é nem para verdade. nós, é para alguém da nossa família, Sim, deixar né? um legado, né? Deixar um legado, fazer o bem para um próximo, né? Então, assim, às vezes a gente tem eu sempre falo para todo mundo isso. Muitas das vezes, o que mais dói na gente, por exemplo, né? Qual que é a nossa dor mais latente hoje que a gente às vezes vê acontecendo no mundo e que a gente fala, eu queria tanto mudar isso, se eu tivesse grana eu mudaria isso. Na nossa planilha dos nossos sonhos tem que ter um lugar ali anotado aquilo. Verdade. Porque um dia todos os nossos sonhos vão estar sendo realizados, mas e a nossa contribuição para o mundo e para o É próximo? verdade. Então eu falo muito disso. Então, assim, aquilo que dói, às vezes uma pessoa é um bem para o animal, né? Eu amo a causa animal. Sim, Então eu sonho eu um também. dia trabalhar muito forte com essa causa animal e fazer só isso. Eu sonho um dia. Mas às vezes tem pessoas que são idosos, tem pessoas que são crianças, tem pessoas que é acolhimento de pessoas que estão na rua. Então eu acho que isso é algo que deixa nosso coração feliz e leve. É Verdade. trabalhar pelo nosso propósito. Eu falo que muitas das vezes o nosso propósito é o que traz clareza e traz paz para nossa Sim. alma querer continuar vivendo. É aquela coisa de você trabalhar e não precisa. Como que é? Faça o que goste sem precisar trabalhar. Tem uma frase assim. Isso. Se você faz o que gosta, você não trabalha um dia Isso, sequer, isso. né? Então eu falo muito isso. Se a gente tem um sonho de um dia conseguir realizar esse algo, eu falo que você vai vencendo as etapas anteriores com mais facilidade, porque, nossa, eu vou conseguir aquilo, fica mais leve. Sim. Agora eu vejo as pessoas acordando reclamando e brigando Da segunda-feira. e se abastecendo o tempo todo de coisas negativas da internet e de coisas ruins que estão acontecendo no mundo, aí como que vai ter energia boa, né? Venda é energia. Se eu quero passar algo bom para você, eu tenho que estar com uma energia boa. Sim. E a aura, eu falo assim, que a aura, a energia nossa, não tem como esconder. Quando a gente chega, ou ela é pesada ou ela é leve. Exatamente. E todo mundo sente. Sim. Então, se você tá com a aura, não tem o que fazer. É verdade. Né? Então, assim, e a gente às vezes tenta aconselhar, às vezes a gente tenta falar, mas às vezes a pessoa, ela tá ali com a cortina blackout nos olhos e não tem quem faça abrir pro sol entrar. Sim, meu então, Deus. acontece muito. Eu te interrompi, você ia falar que ia assistir um podcast. Acho que você não vai lembrar, será que você vai lembrar? Lembro sim. Eu assisti um podcast há uns meses atrás, que era o Joel J e o Denver Leonardo. Eu amo os dois. E ele falava muito da linha em branco que a gente tem que ter na nossa planilha. Então, a gente tem todo o nosso cronograma da nossa vida. Então, tem tudo que acontece no nosso mês, as nossas metas, os nossos sonhos. Mas tem que estar ali uma linha em branco. E o que é a linha em branco? É um milagre, é o a mais, é o que a gente pensa na nossa mente que é impossível de realizar. Deixa aquela linha em branco, porque se você lutar e batalhar por aquilo, você vai conseguir. Você pode ter certeza que ela vai ser preenchida. Que legal. Então, fez muita diferença na minha vida ver essa passagem. Muito top, hein? Muito top. Amanda, para você, o dinheiro é tudo? Não. O dinheiro não é tudo. Nem tem como, né, Amanda? Não tem como. Não tem como, né? Eu falo assim, o dinheiro, ele facilita muitas coisas, né? Você sabe de uma passagem da minha vida Mas que eu você sabe sempre que uma vez eu fui falar isso daí para uma pessoa e a pessoa falou assim, você fala isso porque você tem. E aí, o que a gente faz com esse tipo de... É mentalidade, né, Amanda? Sim, é mentalidade. Eu tenho... Você poderia ter falado assim, hoje eu tenho, mas eu não tive uma época. Eu lutei para mim estar aqui hoje. Não foi do nada. Eu não acordei e aconteceu, né? Então, assim...
Você sabe de uma passagem da minha vida, do Sim, meu pai, sim. e que teve um dia que eu paguei um exame para ele e eu saí chorando Eu do sei, eu laboratório. lembro que você era a única da família a conseguir pagar, acho que era R$ 800, né? Um medicamento, né? R$ 800. Na verdade, foi assim, foi uma série, né? O tratamento Uhum, do câncer é um tratamento muito caro, sim, e foi uma série de exames até a gente chegar no diagnóstico. E o meu pai não sabia do diagnóstico, né? E um dos exames que ele fez, na época era, sei lá, era R$ 1.800, que sim, era sim, o exame, um dos exames mais de valores maiores. sim. E eu poder ir lá e fazer esse pagamento, combinar com a mulher, olha, meu pai vai vir aqui depois mais tarde, você não fala nada, pode falar para ele que é do SUS aqui, por Sim, favor, sim, não foi valor porque nenhum, ele era tá? Porque orgulhoso. senão ele ia pronto um regaço e não ia fazer o exame. Então eu saí de lá chorando por eu poder pagar, Uhum, mesmo pela situação que a gente estava passando, sim, porque de alguma maneira eu ia conseguir ajudar no conforto dele. sim. Então E é sobre isso, né, Amanda? é sobre Não é isso. sobre, É é sobre sobre o isso. dinheiro também, mas assim, é por um propósito maior, não é? Não é só Não dinheiro, é só o dinheiro. dinheiro. Sem contar o sonho dele do rancho, né? Que é uma coisa que eu vou levar para mim Sim, para sempre, né? sim. Que é, O é rancho que vocês deram o para ele, né? orgulho de você poder ver ele tão feliz, de estar num lugar tão feliz. Então, ele faleceu um ano depois, mas o que eu tenho guardado dele no meu Conta rapidinho essa coração. história pra gente, Amanda. Eu conto, eu conto. Gente, as irmãs, né? Você, né? Acho que você e o Carlinhos, né? Isso, nós somos em quatro, né? Sim. Nós somos em quatro irmãs. Uhum. Eu, a Alexandra hoje mora em outra cidade. Sim. Aí eu tenho a Patrícia, que é a Patrícia do Beliscão. Uhum. E eu tenho a Cristiane, que é a Cristiane da Ah, a Patrícia do Decarles, Belisco é a sua irmã? minha irmã. E a Cristiane da Gente, Decarles Embalagens. Já vamos aproveitar para fazer merchan para todo que mundo, tá? legal. Depois cobra royalty. E nós somos em quatro. Uhum. E assim, o meu pai, ele sempre gostou muito de pescar. Meu pai sempre gostou muito de levar a vida dele do jeito Uhum. dele, né? E o sonho dele sempre foi ter um rancho. E ele, às vezes, tinha tomado umas, né? E ele chegava, fia, quando você tiver dinheiro, fia, compra um ranchinho pro pai. É Nem que se... nessas horas que eles levam. É nessa hora que eles soltam, né? Compra um ranchinho pro pai, fia. Nem que se for assim uma lona com dois, É. só pro pai poder ir lá com o barco, o pai aluga enfim, ele queria um lugar. E quando, em 2020, né, a gente conseguiu realizar esse sonho. E eu lembro que era o aniversário dele, ele estava fazendo 60, era 59 ou 60 anos, Uhum. 60, se eu não me engano. E eu liguei para ele e falei, pai, eu vou levar para você hoje a chave do. A gente acabou de comprar um rancho e o seu presente vai ser a chave do rancho para você poder se realizar lá. Nossa, a primeira coisa que ele falou, filho, eu posso chamar o Joãozinho, o Betinho, o Ah, Pedrinho, a gente vai descer tudo lá pro rancho. Enfim, eles ficaram invernados lá é. alguns dias, mas ver a alegria dele Sim, ao entrar no rancho, ao ter o espaço dele, foi muito sim. gostoso. Em 6 meses ele começou a emagrecer. Aí a gente viu que ele, né, ele estava emagrecendo e não estava normal. Ele estava fazendo os dentes, mas Sim, sim, tava além do sim. normal. Começamos, né, fazer alguns exames e daí ele foi diagnosticado com câncer. E em 3 meses depois do diagnóstico ele faleceu. Uhum. Então eu falo que Você cumpriu Deus, com o seu propósito com sim, ele aqui eu na falo que Terra. Deus permitiu de eu Ele foi passar um muito ano com feliz. ele, Sim. sim. E assim, no aniversário dele de 62 anos, no Dia dos Pais, a gente pôs uma placa na frente do rancho, escrito Rancho Nivaldo de Carles. Eu vi Isso esse foi, vídeo já isso nas foi um orgulho entrevistas. muito gostoso. E no aniversário dele de 62 anos, a gente convidou toda a família dele e a gente comemorou o aniversário dele. Olha que Inclusive, legal. agora, dia 20 de setembro, era para ser aniversário dele, ele ia Sim. fazer 67 anos, fazem Uhum. 5 anos que ele faleceu Sim. esse ano. E a gente tem essa foto e a gente fica muito feliz, porque foi uma honra para ele, Sim, sabe? Poder sim, convidar toda a família no espaço dele. sim. E poder ver a filha realizando também, Sim, né? Isso é um sim. orgulho para ele. Tenho Uhum. certeza que de onde ele tá tem orgulho de vocês. Muito lindo, viu, Amanda, a Obrigada. sua história. Bom, vamos entrar aqui agora num outro. Deixa eu ver. Ah, é o penúltimo, hein? Penúltimo tema, Amanda. Tá Passa muito muito bom rápido esse a hora, podcast né? aqui, gente. É, entrando aqui um pouco mais no nosso tema de venda ser a habilidade número 1 de todo empresário e empresária, na sua visão, Amanda, para a gente bater um pouquinho mais de papo aqui, qual o maior erro que as empresas ainda cometem no processo de vendas dentro das empresas e como isso impacta diretamente nos seus resultados? Porque venda também é um processo, né? Eu tenho certeza que cada uma das suas meninas lá tem um processo, né? Sim. Então, qual que é o maior erro que as empresas cometem no processo de vendas? É não ter um processo?
O maior erro das empresas hoje é não ter o departamento de vendas. Aí, ó, acabou. Muitas empresas não têm um departamento de Nem vendas. tem o Nem departamento de tem. vendas. Então, muitas das empresas, elas pegam as vendedoras e elas passam 1000 funções, menos a vendas. Sim, Então, hoje, eu vejo que tem potenciais gigantescos, mas que a pessoa não tem uma pessoa fazendo só a venda, sim. porque é focado em venda o dia todo, né? Se você tem uma pessoa ali que entende da sua empresa, entende de todos os processos, entende de tudo que sua empresa entrega, e ela tá ali focada todos os dias para fazer a venda, isso é muito importante. É verdade. Então, às vezes a gente fala, tem um departamento de vendas, você não tem que ter um telemarketing com 10 call centers. Você tem que ter uma pessoa na mesinha dela, que ela saiba que ela tá ali para prospectar clientes, para plantar sementinhas. Olha, ai não, liguei para a empresa X. Ah, não, já tem gente fornecendo. Tudo bem, você tem pessoas fornecendo, mas me passa o e-mail, me passa o WhatsApp. O dia que você não tiver, lembra de mim. Sim, Planta semente, porque a dor de barriga ela dá várias é vezes. verdade. Na hora que dá a primeira dor de barriga, quem que ela vai lembrar? Ah, eu tenho um contato aqui. Sim. E aí a pessoa vai ter Eu a sua aprendi isso venda. com você numa das suas mentorias, que era sempre de lançar a sementinha, né, que você falava. Uma vez a gente estava construindo a nossa casa, o Flávio vai lembrar disso. E aí eu acho que contei isso daí também numa das suas mentorias. Aí acho que tinha um azulejista, né, Flávio? Ou alguém fazendo móveis planejados lá em casa, lá. E aí o Flávio falou, Aline, eu acho que eu vou oferecer o trabalho de escritório pro rapaz. Eu falei, acho que esse cara aí deve ter um mês, sei lá, se vai oferecer, eu vou. O cara é o nosso cliente número 1 até hoje. Semana passada a gente foi visitar ele, né, Flávio? Ele, assim, foi um dos primeiros, ele topou ali fechar. Então, não era um momento muito propício para gerar uma venda, né, Amanda? Mas eu sempre Você falo plantou a também. semente. Sim, e ele veio. E eu sempre falo, Amanda, também, que com vendas você resolve tudo. Sem venda você não resolve nada. Então a gente vê tantas pessoas, tantos empresários contratando várias funções e eles não contratam vendedor. Exatamente. Toda empresa tem que ter um vendedor, Tem né? que ter. Então a gente contrata assistente, auxiliar, recepção, mas cadê o vendedor? Sem vendas a empresa ela não vai, né? E Exatamente. como que você vê isso assim? Acontece muito, né, Amanda? Acontece muito. As empresas assim, por exemplo, vamos pegar um comércio aí, uma assistência telefônica, telefonia lá, tá? Vamos pegar. Tem que ter um vendedor, não tem? Tem que Não ter. só o rodar um tráfego pago ali. O que você acha disso, assim? Por mais que a inteligência artificial tá aí, por mais que o chat tá aí, ninguém vai substituir o Não, humano. isso E tem mesmo. que ter um humano inteligente programando a ferramenta, senão ela não Sim, vai ser inteligente para sim, finalizar a venda. Então, quando a pessoa ela entende isso e ela tem uma pessoa treinada para receber as pessoas, para fazer a venda dentro da empresa dela, o processo acontece muito mais fácil. A sim, venda ela acontece, né? Em uma das minhas mentorias que eu dei para uma empresa que era financeira na parte de consórcio, né, que é muito forte sim, também, eles vinham porque eles tinham o comércio de portas abertas e vinham as pessoas. Só que hoje até as pessoas andando na rua estão mais devagar, né, agora. Não sim, é como era sim. antes, o Aham, fluxo era grande. E daí a pessoa veio, Amanda, não tenho mais. Eu falei assim, então você tem que contactar as pessoas. Vamos sim, lá pegar o WhatsApp, vamos lá entrar em contato com as pessoas e vamos ofertar. Então, hoje sim, em dia tem o WhatsApp, tem o Instagram, sim. tem tudo. Mas a pessoa te aborda. E como que vai ser o seu retorno para essa pessoa? Né? Eu Você vai deixar ela conversando ali 3 dias sim, sim, eu sozinha? fico agoniada. Às vezes a gente tava indo no centro esses dias comprando algumas coisinhas pro bebê que tava faltando, e aí eu passo no centro, nossa, Amanda, eu fico agoniada. Eu vou até imitar aqui, as vendedoras, né, nas lojas. Fica assim. Sim, encostado Então, no assim, balcão. aí eu falei pro Flávio, nossa, essa daí bateu meta, hein? Essa daí tá batendo meta, hein? Então, assim, uma coisa que o Johnny Martins, né, o meu mentor, ele fala que ele teve uma reunião com o cliente dele lá, o Thiago Nigro, né, cliente dele, lá no escritório dele. E aí diz que o Thiago Nigro falou assim, que todo mundo tá focado na IA. Foi bem você colocou. Todo mundo tá desesperado na IA. Vamos se especializar na IA, só que vai chegar num ponto que o relacionamento entre as pessoas vai faltar. E aí? Sim, Aí vai estar sim. todo mundo focado na IA. Mas lá na frente, o relacionamento humano que vai ter que ser mais valorizado e ele vai faltar. E quem que vai estar preparado para trazer isso de volta? Que vai sair na frente, que é o Exatamente. que vai se sair na frente, né? Então, hoje, você acha, Amanda, que é primordial, então, você ter ali o relacionamento mesmo. É porque hoje as empresas elas estão automatizando muita coisa também, né? Sim, Mas tudo. eu sempre defendo, Amanda, que para tudo isso daí, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica,
a IA, ela tem que andar com o humano também. Com o humano, Não é exatamente. 100% IA. Ela tem que facilitar, né? Eu falo assim, ela tem algumas perguntas básicas, né? Por exemplo, a pessoa vai entrar em contato no seu escritório. A IA dá para ela falar, olá, tudo bem? Seu nome, Sim, a sua empresa, você é MEI, você é é, PJ, PF. sim, Dá uma qualificada no lead, mas é a pessoa sim, que tem que abordar sim, o ser humano do outro lado, senão ele não exatamente. vai se sentir seguro Sim, para dar continuidade, ou ele vai sim, ficar perdido, né? sim, é Então isso. tem que ter o atendimento humanizado e o atendimento desenvolvido para aquele determinado produto, ele tem que ter. Sim, é isso aí, para tudo. Bom, referente a relacionamento com o cliente, o nosso último tema, Amanda, passou rápido, hein? Muito Caramba, rápido. uma horinha quase. Amanda, agora vamos só abordar o nosso último tema, tá muito bom, né? Mas falando agora de relacionamento com o cliente. A gente estava falando de vendas, time, empresários, agora vamos falar um pouquinho do cliente, né? É, é uma pergunta um pouco repetitiva, né? A gente falou mais assim de desenvolver as habilidades no time, mas assim, não, na verdade a gente fala, não foi desenvolver habilidades no time, não, foi sobre processos, né? Foi sobre os processos dentro da empresa e como você identifica um colaborador que é bom em vendas, né? Sim. Beleza. Agora é as habilidades que um time deve ter para saber vender, como time, como um todo, assim, né? Você lá na sua empresa, você cuida, você treina as pessoas no individual, mas você treina um todo também. No Você junta o coletivo. time, dá alguns treinamentos. Como que é isso daí lá? Pra, falando mesmo de habilidades de venda como um time mesmo. Todos eles têm a mesma linguagem, cada um pensa diferente. Como que é? Um time unido, né? Ele Sim. consegue com certeza vencer muito, muito mais fácil, né? Os jogos, as batalhas e tudo. E até mesmo os dias mais difíceis, né? Eu Uhum. falo, a nossa vida, o nosso mês, ele tem 30 dias. E são 15 dias que normalmente dividido em 20 dias úteis, são 10 dias que são 10 dias no mês que são mais fáceis, e Uhum. vamos colocar que são 10 dias que são menos fáceis, eu não vou Sim. colocar que são mais difíceis. Sim. Então, naqueles dias que não estão mais, que estão mais difíceis, é o time, é a força da equipe que te mantém na É ativa. verdade. Porque se a gente estiver sozinho, se a gente não tiver num time unido, aqueles dias mais fracos é o dia que a gente desiste. É o dia Uhum. que a gente não entrega o nosso melhor. E é Uhum. naquele dia, muitas das vezes, que a gente fecha a melhor venda, que a gente planta a melhor semente e que a gente faz o trabalho que tem que ser feito para chegar no final do mês e a meta tá batida. Sim. Então, o time, ele tem que estar com uma energia boa, ele tem que ter, eu falo que tem E que ter isso daí vem dos donos também, dos né? Da donos, liderança, dos né? donos da liderança, Não tem como o exatamente. time buscar isso sozinho se tiver uma liderança morta, né? Ou Exatamente. uma liderança mais egoísta. Então, o time precisa aprender a admirar a liderança, né? E a liderança também precisa buscar isso de fora, né, Amanda? Eu e o Flávio, a gente faz muito isso lá no escritório. A gente busca de fora para dar o gás neles. Ou quando não, a gente leva eles também, né, Flávio? Eu vi algumas vezes que vocês A gente levaram leva eles. eles, aí todo mundo volta energizado. Aí os que não foram, eles são energizados pelos que foram. E aí a gente reveza, leva outra parte para ir e vai fazendo isso daí. Como que você faz isso lá? Eu vejo que o olhar da liderança ele é muito importante. Uhum. Então, eu que desenvolvo a liderança. Então, sempre que eu falo para as minhas supervisoras, meninas, cada um é diferente. Então, por exemplo, muitas das vezes a gente está com uma menina no box que ela entrega um resultado ótimo, só que ela não está num dia bom. Ao Uhum. invés da gente não querer saber o que está acontecendo e continuar com a nossa Cobrando, cobrança do né? dia a Uhum. dia, chama ela, fica 15 minutos com ela ali na sala, entende o que está É acontecendo. isso. Entrega o seu melhor para ela, Sim, conversa com ela como você gostaria que fizesse com você. sim, Como vocês gostariam que eu fizesse com vocês no dia que vocês não estão bem. sim, Você pode ter certeza que essa pessoa vai voltar ali e ela vai entregar o melhor dela. Ela vai se sim, sentir que ela foi abraçada ou que ela teve alguém para ouvir ela, né? Hoje em dia nesse mundo de correria, quantas sim, pessoas estão aí precisando ouvir a gente um sim. pouco? Então, eu sempre ensinei, trata cada pessoa individual. O nosso time tem a nossa meta diária, semanal e mensal. Todos eles sabem, todos eles comemoram Isso é as claro vendas para de todos todo eles, né? mundo. Isso é claro para todo mundo, isso está claro o tempo todo. A gente tem a nossa tabela que a gente está lá o dia todo preenchendo ela cada dia que sai. A gente tem a nossa tabela Que lousa legal. e a gente tem a nossa tabela celular que está no nosso grupo. Então eu vibro, às vezes eu não estou lá na empresa, mas eu estou vibrando ali nos emotions que eu mando no grupo. Inclusive eu tenho umas carinhas engraçadas que eu amo mandar lá.
E então a gente está ali comemorando junto com eles, mas na hora que eles estão passando por uma dificuldade, Tem que a apoiar supervisora também. tem que apoiar. Ela Sim. chama, ela conversa no individual. Se a gente vê que está precisando de algo mais a fundo, eu chamo, eu converso no individual. Amanda, você resolve o problema de todo mundo? Não, eu não faço milagre. Sim. Mas o que eu puder fazer para a pessoa, Sim. eu falo assim, o que eu puder sentar e eu puder fazer de bom, a pessoa pode contar com a gente sempre. Entendi. E no time, Amanda, tem os que vendem mais e os que vendem menos. Trazendo até para o nosso negócio mesmo e para as empresas de vocês, gente. Tem os que fazem mais e os que fazem menos. Como que você trata isso daí? Porque a gente aprendeu com o nosso mentor sobre o princípio da isonomia, né? Que é tratar os iguais por iguais e os desiguais a gente vai tratar diferente, porque ele não está entregando tanto resultado. Você precisa separar quem é bom de quem não é, quem está fazendo menos, né? Até porque se você for honrar todo mundo junto, porque time que premia todo Pesa, mundo né? não premia ninguém, não dá, né? Exatamente, pesa. Então, assim, se você vai, esse daqui vendeu mais, mas é que esse daqui não fez tanto, mas todo mundo vai ganhar o prêmio. Vai desanimar aquele cara Todos. que vendeu bastante e falar, então, se eu me esforçar menos, vai ser igual. Como que você vê isso? Você acredita nessa visão Com também? certeza, né? Lá na nossa empresa a gente sempre fala assim, né? Em relação a salários, todos eles hoje eles são o mesmo salário Sim, praticamente. mas o resultado quem dá mais é O diferente, né? Não tem resultado é como. totalmente diferente. Sim, O comissionamento ele é feito individual e além do comissionamento ser individual, eu vou dar um exemplo. Hoje a gente trabalha muito com tráfego pago. Então, se eu sim. invisto, vou dar um exemplo, se eu invisto R$ 500 dia numa pessoa e eu sei que ela consegue me entregar, e ela está entregando um resultado excelente, eu vou investir 600, Sim, 700 mil. sim, Automaticamente a comissão dela vai aumentar. sim. Agora, se eu tenho pessoas que eu estou investindo ali 500 e eu estou vendo que ela não está entregando nem o mínimo, né? Porque a Uhum, gente tem lá a nossa meta mínima, então ela está ali estacionada, né? Então, não entendi. tem muito o que fazer. A gente tenta desenvolver, a gente tenta entender, mas às vezes é a pessoa que não quer. Como você falou, cada um tem a Sim, sua meta interna. Então, sim. a Não gente adianta mais do que aquilo ali não vai. não E vai. para os que vendem mais lá, você premia? Como que você Sim, a gente faz? tem a tabela de comissão, a gente tem a tabela né? A gente tem as comissões, as Sim. premiações, né? A gente tem os almoços que a gente Ai, dá, que porque daí quando legal. a equipe bate, a equipe almoça. A Uhum, gente tem um almoço que a gente faz uma vez no mês, a gente faz com bastante carinho, a uhum. gente convida uma pessoa lá na nossa região que faz um almoço maravilhoso, então sempre a gente faz Ai, que questão de bacana. almoçar junto. Então a gente sabe que tem pessoas que gostam de ser premiada em formato de grana, que é Sim, a importante, gente que é o já que fez essa ajuda, pesquisa lá no né? escritório. Alguns gostam, tipo assim, ah, eu quero uma experiência, quer um jantar, outro não. Meu negócio é dinheiro. E tem pessoas que gostam de reconhecimento. Uhum, Então, a gente teve uma época, a gente muda bastante, que era uma cesta. Então, a gente chegava, entregava a cesta de tantas vendas, atingiu tal meta, entregava a cesta, fazia uma homenagem, tirava uma foto, entregava, batia palma na frente da galera toda. Então, a gente já é teve isso aí. a gente vai mudando, sempre vai Sim, mudando. que legal. Mas é bem isso mesmo, tratar os diferentes como diferentes, né? Não tem como, Sim, né? Que é o que gera mais exatamente. resultado, né? Com Eu certeza. também acredito nisso. Amanda, a gente finalizou o nosso podcast. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem aqui, mas olha, eu acredito que esse foi um dos melhores episódios que a gente já gravou, viu? Bacana, obrigada. O pessoal ali do fundo tá assim, ó. Ficou muito bom mesmo. Que bom. E te agradecer novamente, Imagina, tá? eu que agradeço pelo carinho, por ter me convidado, de verdade, de Que coração. legal. E para finalizar, eu quero que você deixe uma mensagem final na sua câmera ali, para você inspirar as pessoas e para as pessoas conhecerem mais o seu trabalho também, tá? Sim. Mas deixe uma mensagem aí para você inspirar as pessoas, porque quando esse podcast, esse episódio aqui sai, vixe, ai, já saiu, eu vou assistir as minhas amigas mesmo, quando elas souberem que você está aqui. Então vai lá, deixa uma Inclusive, manda um mensagem. beijo para elas, tô com saudade Sim, sim, delas. pode deixar. Eu vou deixar uma mensagem, né? Vou falar para você que eu nunca deixei essa mensagem em lugar nenhum. Normalmente eu tenho uma no meu coração que eu sempre falo, mas hoje eu quero trazer uma especial porque vem passando pelo momento especial que eu estou vindo na minha vida. Sim. Vamos lá. Deus escolheu os nadas e os ninguéms. Por que eu falo isso hoje? Porque Deus escolheu você. E muitas das vezes você pensa que você é nada e ninguém. E muitas das vezes você acha que o que Deus falou no seu ouvido e o que é o sonho da sua vida não vai acontecer, porque você se acha um nada e um ninguém. Então eu venho dizer para você hoje que se você acreditar, enfrentar os obstáculos que você tem pela sua vida, entender que faz parte do processo e avançar sem desistir, você é o escolhido de Deus e você vai realizar todos os seus sonhos. Uau, bate palma, gente. Meu Deus. Muito obrigada, viu, Amanda? Imagina, Obrigada eu que mesmo, agradeço. gente.
E assim eu encerro, gente, esse sexto episódio que foi pra lá de especial, tá? Em breve vai estar disponível aí pra vocês. Obrigada, Eu que Amanda. agradeço, de Beijo, coração. beijo. Beijo. Até mais, Obrigada. gente. Obrigada, pessoal.